Olá, alunos, muito bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina de Administração de Sistemas de Redes 2. Hoje nós falaremos sobre os servidores DNS. Como objetivos, esperamos que ao final dessa aula você seja capaz de entender qual é o papel do servidor DNS, compreender a estrutura hierárquica que é utilizada no controle dos domínios mundiais e conhecer os responsáveis pelo registro de domínios no Brasil, no caso, o Comitê Gestor de Internet Brasileira, CGI-BR. DNS, Domain Name System, mais uma aplicação do tipo cliente-servidor, cuja função básica é manter uma relação de associação entre um endereço de domínio e um número IP. Imagina que eu chegasse aqui e me apresentasse para vocês dessa forma. Eu sou o 587-45566-96, e cada um de vocês fosse reconhecidos apenas por um número. Imagina como é que seria a nossa relação, não só nós aqui de professor e alunos, que já temos um contato bem distante, mas socialmente, no convívio de vocês com a sociedade, aí, com os colegas de trabalho, enfim, na escola. Imagina que vocês trocassem informações através do número de CPF. Seria bem difícil, né? Seria muito difícil trabalhar dessa forma. Bom, para o usuário é mais fácil o nome. Agora, imagina a Receita Federal. Passamos aí a época de entrega de imposto de renda. A Receita Federal, para ela achar um usuário, para ela é mais fácil ela saber quem é o João da Silva ou saber que o João da Silva tem um CPF com um número tal que é o identificador único. Bom, as redes vão ter uma similaridade com esse fato que eu acabei de relatar. Então está aqui o João Silva. E qual é mais fácil? O CPF ou o nome? Bom, mais fácil para quem, né? Bom, na internet essa relação tem a ver com o IP. Para a rede ou para os roteadores é muito mais fácil de lidar com o número, que é único, que é o IP. Agora, para o usuário que está digitando lá www alguma coisa, está digitando o endereço de e-mail, para ele é mais fácil trabalhar com o nome de domínio. Por isso é preciso fazer uma tradução. Essa tradução de nomes para números IPs e de IPs para nomes de domínio é feita pelo servidor DNS. Essa é a principal função do DNS. Bom, o DNS como um modelo centralizado. Imagine que todas as máquinas do mundo conectassem a um supercomputador para saber as informações de onde tem determinado IP. Então, quando você digita www.iftm.edu.br, alguém tem que converter esse www para um número IP. Quem seria essa pessoa a fazer isso? Essa única máquina, servidor, um host, um modelo centralizado? Bom, aonde ficaria um modelo centralizado? No mundo, nos Estados Unidos, no Japão ou aqui no Brasil? Ora, seria impraticável, ainda mais que haja visto, nós temos diversos sites, uma infinidade, milhares de sites correspondentes a IPs do mundo inteiro. Então essa máquina não poderia ficar num lugar só. E se essa máquina queima? O que iria acontecer com a rede? Bom, dessa forma o modelo centralizado cai por terra. O que existe é um modelo hierárquico. São o arquivo hosts, mantém uma associação de nome de domínio IP na máquina local do usuário, mas só para o usuário. Nós vamos fazer uma tarefinha aí na semana para mostrar para vocês o que é esse arquivo. Todas as máquinas de usuários, eles têm algumas informações sobre os IPs. Primeiro eu consulto se eu tenho a informação de um IP lá do IFTM, por exemplo, quando eu quero acessar ele na minha casa. E se eu não tiver, como obviamente não vou ter, eu faço a consulta de um DNS ou um servidor na internet que vai me responder a esse meu pedido. Bom, essa é a estrutura hierárquica. Então eu tenho o servidor raiz. Na verdade, são 13 servidores raiz espalhados pelo mundo que detêm esses domínios, o .com, o .net, o .org, .br é um dos nossos, o nosso, aliás. E assim por diante, vários outros. Cada país aqui representado por essas cores, nós temos os órgãos filiados aos países. E dentro do país nós temos a extensão .com.br, .org.br, .net.br, .gov.br, enfim, vários outros tipos de servidor. Em cada um deles eu tenho um pouco dessas informações, eu tenho um pouco
de distribuição de responsabilidades para que quando um usuário queira consultar um DNS, alguém aqui é que vai fazer essa resposta. Olha aqui o mac.org.br, vai ser o nosso exemplo, nós vamos trabalhar em cima dele. Vendas.com.br, são outros aí possíveis. Bom, servidores raiz, são 13 espalhados pelo mundo. A gente fala espalhados pelo mundo, mas na verdade não é bem assim, né? Dos 13 que estão espalhados pelo mundo, 10 deles ficam nos Estados Unidos. Esses são servidores de raiz, são os principais. São o topo lá da rede, né? Aqueles que vão ter uma atribuição direta lá com o último elemento lá do .br, .gov, né? O que vem por último dentro de um domínio, do endereço de domínio. Então, olha, a maioria deles ficam concentradas aqui, ó, nessa parte leste dos Estados Unidos. Né? São os servidores de A até J. Tem dois aqui do outro lado, o B e o L. Então os 10 estão aqui espalhados, os outros estão no Japão. Temos aqui em Londres um e em Estocolmo outro. Então 2 na Europa, um no Japão, aqui, né, no Japão, e o restante nos Estados Unidos. Não dá para dizer que estão espalhados pelo mundo. Como é feita uma consulta DNS? O que é fazer uma consulta DNS? Na consulta DNS, vamos imaginar aqui o zeca.iftm.edu.br, que tem esse IP aqui, ó, 200.121.21.1. Ele tem um host chamado teste.com, é a máquina dele. E ele querendo acessar o Taishi Xingling, lá em Taiwan, do outro lado da rede. Bom, a primeira coisa que se faz é, ele consulta o arquivo host da máquina dele. Será que nesse arquivo tem uma associação do IP do Taishi Xingling com o endereço de lá? Se eu tiver isso na minha tabela, eu não preciso passar por todo esse conteúdo. Aí a conexão é direta. Basta eu ter o IP que eu não preciso do DNS funcionando. Então eu conecto direto na máquina Taishi, se eu conhecer o IP. Se eu não conhecer o IP, eu vou ter que fazer esse procedimento todo. Aí eu vou perguntar para a máquina de DNS local, o DNS do IFTM. Ô DNS do IFTM, você conhece o Taishi Xingling? Se ele conhecer, essa informação eu já pego ela daqui mesmo do cache do DNS local e faço acesso imediato ao Taishi. Se não, eu vou passar para o Top Level Domain, né, para o TLD de primeiro nível, que no Brasil é o CGI.br. O CGI.br vai me dizer se ele também tem essa informação. E se ele não tiver, ele repassa para o servidor raiz dele. E se o servidor raiz não tiver, por último, ele sabe quem tem. Né? Como esse aqui é um servidor localizado lá na Ásia, provavelmente o raiz dele é aquele que está localizado no Japão, então ele direciona o pedido para cá, que direciona para o Top Level Domain lá de Taiwan, que direciona para o servidor de autoridades do Taishi Xingling e direciona para o Taishi. Aqui nesse instante eu acabei de obter a informação de qual é o IP desse dito cujo. Com esse IP, o Zeca faz um acesso direto. Então a consulta DNS ela passa por vários servidores no mundo até obter a informação desejada, que no caso é o IP. CGI.br, nosso Comitê Gestor de Internet no Brasil. Em 1995, esse comitê ele ficava a cargo de uma instituição filantrópica chamada FAPESP, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. E naquela época, em 95, nós tínhamos apenas 800 hosts, então era muito fácil para essa instituição coordenar. A partir de um decreto-lei do então presidente da República, passou-se a criar um órgão chamado CGI.br, com a intenção de aumentar o volume de internet, aumentar o número de usuários, aumentar a rede, e conseguiram isso. Né? No final do ano, dos 800 usuários, eles já estavam com 11 mil usuários. E aí a FAPESP não poderia tomar conta, né, de forma gratuita disso, nem teria condições físicas para fazer esse serviço. E aí hoje são várias pessoas trabalhando, né, nesse órgão, que também continua filantrópico, mas revertendo todo o seu lucro nas melhorias da rede, da internet do Brasil, enfim. Então, se alguém quiser um domínio DNS aí na internet, tem que consultar o CGI.br. Bom, espero que vocês tenham entendido aí as funções do DNS. Vão ter oportunidade na semana de trabalhar com essa configuração.
aconselho fortemente que vocês entrem no site do cgi.br, basta digitar cgi.br, para pegar mais informações a respeito deste tipo de servidor. Tá? É muito importante esse detalhe, e as informações, e o site é muito didático, é muito interessante, isso lá. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar numa das atividades assim, mas eu recomendo que vocês vasculhem um pouco mais as informações dentro do servidor. Então anotem aí cgi.br. Basta digitar isso na URL do seu navegador. Bom, espero que tenham gostado do curso, que aproveitem aí o tempo para estudar, a prova final está chegando, e estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas dessa ou das outras aulas. Então, eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade.